abençoar a sua vida. Bom, hoje com a nossa lição de número 5. Bem, eu espero que você esteja gostando. Não esquece, deixa a sua curtida, comenta, compartilha, tá bom? No momento adequado eu vou responder. Bem, pessoal, agora, dito todas essas coisas, vamos aí direto à nossa lição. Bem, o nosso tema é o avivamento na vida da igreja, lição 5. O nosso texto áureo. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, 4. A nossa verdade prática. Ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. A nossa leitura bíblica em classe está em Atos 2, de 1 a 13, mas nós não vamos ler para não ficar muito grande. Mas não esqueça que você aqui tem um slide dessa lição. A nossa palavra-chave é vida. Bem, então aqui, pessoal, eu gostaria de introduzir esse tema justamente falando da importância do Espírito Santo na obra ministerial. É o Espírito Santo na vida da igreja que autentica a obra que é realizada. Sem o Espírito Santo, o que ocorre é simplesmente uma organização onde as pessoas estão ali atuando, mas que a carne sempre vai prevalecer e não a vontade do Espírito Santo. Então, nós não podemos esquecer isso, a importância do Espírito Santo para que a obra de Deus verdadeiramente ocorra da maneira como o Senhor espera, através de sua atuação e através dos dons que Deus derrama sobre cada um para que a obra de Deus seja completa aqui na terra. Amém? E aí a gente começa com o nosso tema e subtemas. O batismo no Espírito Santo e o público-alvo, nossos subtópicos. O chamado abrangente de Jesus, a promessa é para todos os salvos e o engano dos cessacionistas. Aqui eu destaquei que o chamado abrangente de Jesus, que é o nosso primeiro tópico. A primeira condição para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência da salvação. A segunda é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos. E a terceira é santificar-se, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Então veja a importância se você não é salvo, você não tem como receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é para aqueles que reconhecem que Jesus Cristo veio, morreu na cruz por ela, por todos os seus pecados. Havendo esse arrependimento, aí sim, o Espírito Santo, aquela pessoa, ela vem a nascer novamente, como diz o Senhor, como disse Jesus a Nicodemos. É importante que o homem nasça de novo, não do sangue, não da carne, mas da água, do Espírito. Então, é justamente essa condição, a salvação através de Jesus Cristo. A obediência. Muita gente recebe a Jesus ou pensa que recebeu, mas vive uma vida que não é de obediência, que não é de agradar ao Senhor em suas atividades, naquilo que a palavra de Deus exige. Vive uma vida, que seria a terceira condição, sem santificação. E a santificação, ela é imprescindível, sem a qual ninguém verá a Deus. E nós vamos ler aqui alguns versículos que têm a ver com essas três condições. A primeira se encontra lá em Marcos, que fala da salvação, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aqui, falando da santificação, que Hebreus ele diz: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos. E ainda, quando fala sobre a obediência, que diz: nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, quando nós amamos a Deus, nós vamos amar aos nossos irmãos, nós vamos amar ao próximo. Então é muito importante a salvação, a obediência, o amar uns aos outros, o seguir o que a palavra de Deus determina, e santificação. E a santificação ela é um processo que vem com a
o Espírito Santo na vida de cada um de nós. Bom, pessoal, a promessa é para todos os salvos. E aqui eu destaquei, grande era a expectativa dos discípulos de Jesus, mas eles lembravam-se da promessa que lhes fizera o Senhor nas suas últimas instruções antes de ir para o Calvário, quando lhes prometeu o envio do Consolador. Está lá em João 14,16, Jesus disse: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre." Aqui em Atos 2, 38 e 39. "E disse-lhe Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar." Então veja que aqui no 2, quando a gente diz a promessa é para todos os salvos, né, é justamente isso que Pedro está dizendo, né? A tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Ou seja, aqueles que estão perto, aqueles daquela época, daquele tempo, e aqueles que iam além do tempo, né? E que a gente ainda não sabe, até o momento em que realmente, né, vai ocorrer esse ápice, né, da vinda do Senhor Jesus Cristo. Enquanto nós estivermos aqui, esse Espírito Santo, a oportunidade da salvação, né, essa oportunidade de crer no Senhor, de ser salvo, de receber o dom do Espírito Santo, ele está aí disponível para todos os salvos. O nosso terceiro tópico diz, né, o engano dos cessacionistas, ou seja, de cessar, né, de acreditar que o Espírito Santo ele já não atua mais, que os dons não são mais importantes. O que eu destaquei aqui da revista é que o cessacionismo é uma corrente da teologia reformada e de algumas igrejas históricas que afirma que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Bom, enquanto muitos, né, acreditam que o Espírito Santo atuava somente naquela época, naquele momento de Pentecostes, né, ou as igrejas que creem que não, enquanto aquelas eram até hoje, né, algumas que creem assim, que já não mais, que já foi, né, que cessou, que não existe mais os dons, que não é necessário, que o Espírito Santo não atua, são cessacionistas, ou seja, foi só para aquela época. Os pentecostais creem no continuismo, né? Inclusive, veja, tem uma dinâmica aqui que eu acho muito interessante, porque é uma dinâmica que diz que nós não podemos pegar Deus e limitar o poder de Deus. Deus, ele age no tempo, quando, como e onde ele quer. Ele não é a nossa mentalidade, não é aquilo que eu compreendo, como diz Romanos, né? Paulo diz, né? Quem compreendeu a mente do Senhor? Né? Romanos diz isso. Então, a gente não pode simplesmente colocar Deus dentro de uma caixinha e dizer, olha, o Senhor só atua aqui, o Senhor só age aqui. Deus, ele age como ele quer, quando ele quer, da maneira como ele quer. Se o Senhor quer derramar o Espírito Santo sobre toda a carne hoje, né, de uma maneira estupenda, em que muita gente vai falar em línguas, em que muita gente, né, vai estar interpretando, é uma vontade de Deus. Deus, está na mão dele. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Muitas vezes não acontece porque nós não acreditamos. Quando o Senhor Jesus teve que sair da sua terra, porque ali os milagres não podiam acontecer, porque o povo não acreditava. Né? Jesus, ele teve... Por quê? Veja, os milagres, eles acontecem, o que dá o combustível para que um milagre ocorra é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé as coisas não vão acontecer, porque Deus, ele quer agir. Mas como que Deus vai agir se não existe a fé? Né? Deus, ele não pode fazer algo se você não crê. Então a fé é justamente aquilo que a gente não vê. A gente não caminha por vista. Não é pelo que eu vejo. Né? É justamente pelo que a palavra diz. Se a palavra diz, e Deus, ele é poderoso para fazer o impossível, né? Deus é o Deus do impossível. Então, se você crê, Deus vai agir, né, de acordo com aquilo que a palavra dele ensina. Bem, algo que eu destaquei aqui que eu achei muito importante é justamente essa distinção, né, essa diferença que tem entre aqueles que creem e aqueles que não creem hoje no poder do Espírito Santo, nos dons. Por quê?
Porque os pentecostais, por eles acreditarem, não quer dizer que eles não creem que as pessoas, as igrejas históricas ou aqueles que não creem, não tenham o Espírito Santo, que não sejam salvos sem o Espírito Santo. Sim, eles creem, né? Porque, inclusive, aqueles que receberam no Pentecostes, eles já eram salvos, né? Agora, o que acontece é que o Espírito Santo de Deus, ele como, né, a gente coloca, naquele momento, naquele tempo, havia essa necessidade, né? Havia uma obra específica, a igreja precisava crescer, a igreja ali era um bebê, muito sofrimento que aqueles cristãos, né? A princípio não, a princípio a coisa, né, foi de vento em popa, digamos assim, mas depois houve muita perseguição, né? E o Espírito Santo realmente, como o Senhor Jesus disse, né, não vos deixarei órfãos até hoje, né? Se a palavra de Deus ela não muda, ela é a mesma ontem, hoje, eternamente, por que não? Não é verdade? Aí depende da crença de cada um. Agora veja o que eu destaquei aqui, que eu achei muito interessante na lição. É que os pentecostais, ao insistirem que a experiência de um batismo distintivo do Espírito Santo está à disposição dos crentes hoje, eles não estão sugerindo que os cristãos que não falam em línguas não tenham o Espírito. O batismo do Espírito Santo é apenas uma das várias obras do Consolador. E aí eu destaquei, né, a convicção, a justificação, a regeneração e a santificação. Todas essas são obras do mesmo Espírito Santo. Então, achei muito interessante trazer nesse destaque, porque o Espírito Santo, ele tem obras e, dentre elas, essas que foram citadas aqui. O Espírito Santo, ele vai atuar conforme a necessidade. Amém, pessoal? E a gente, então, vai para a nossa sinopse, que é o batismo no Espírito Santo, é um chamado para todo crente experimentar o dom celestial. Portanto, os cessacionistas estão equivocados. A palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje e eternamente. Nós vamos para o nosso segundo tópico, que é o dinamismo da igreja nos seus primórdios, com dois tópicos: a igreja nasce avivada e a igreja depois do Pentecoste. E aqui também eu destaquei, né, alguns pontos que eu achei muito interessante. A igreja nasce avivada. É muito provável que os cristãos primitivos vissem nesse evento o retorno da Shekinah, ou seja, a glória manifesta no tabernáculo e no templo, que havia muito partira do templo, cuja ausência era lamentada por alguns dos rabinos. E naquele momento singular, Deus deu início ao maior avivamento da história de Israel e do mundo, ainda que grande parte dos homens não percebeu esse fato maravilhoso. Aqui é muito interessante, né? Porque havia a presença de Deus com a arca, só que depois, basicamente, isso cessou. E, como aqui diz na lição, esse destaque, aquele foi, digamos, né, o cume, o ápice da presença do Senhor através do Espírito Santo sendo derramado sobre cada uma daquelas vidas ali presentes. Aqui, um escritor chamado Turner assinalou que Atos se divide em 6 sessões e que cada uma delas termina com o que se poderia chamar um relatório dos progressos realizados. E aqui eu destaquei dessa sessão, né, esses pontos, são 6, né, que eu achei interessante para a gente compartilhar, que é Atos 1 até o Atos 6 ao versículo 7. Esse primeiro capítulo até o 6 diz: fala-nos da igreja de Jerusalém e da pregação de Pedro, e finaliza com um resumo. O resumo é: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. De 6 a 9, descreve a divulgação do cristianismo através da Palestina e o martírio de Estevão, que foi seguido pela pregação em Samaria. Finaliza com um resumo. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Aqui você vê que nesse princípio realmente havia essa paz, havia essa necessidade de multiplicar-se. Terceiro, né, do capítulo 9 ao 12, que diz: inclui a conversão de Paulo, a extensão da igreja a Antioquia, a aceitação de Cornélio Gentil na igreja por meio de Pedro. O resumo é: e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Ainda 12 até o 16, né, fala da
propagação da igreja na Ásia Menor e da viagem de pregação por Galácia. Finaliza, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentava em número. As duas últimas questões, do 16 ao 19, que relata a expansão da igreja na Europa e a tarefa de Paulo nas grandes cidades gentis como Corinto e Éfeso. O seu resumo é: assim crescia e prevalecia poderosamente a palavra do Senhor. 19 a 28, já para finalizar, fala-nos da chegada de Paulo a Roma e da sua prisão. Termina com uma descrição de Paulo, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum. Ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Veja que interessante, Porque tem a ver com o que nós falamos da importância do Espírito Santo na igreja. Veja que em todos esses tópicos, no livro de Atos, a atuação do Espírito Santo era tão poderosa que a igreja só crescia, ela só aumentava. A sua extensão ia, de uma forma assim como se realmente um vento fosse levando, não havia impedimento, não havia dificuldade, e até nas dificuldades que havia, era um propósito de Deus ali para que outros pudessem receber a palavra, como foi no caso da prisão de Paulo, que se diz que ali a palavra também prevalecia, que é justamente quando nas cartas de Paulo existe a carta, aqueles que estão na casa de César. E quem é a casa de César? Era na prisão que Paulo esteve e que ia pregando a cada momento em que os soldados iam sendo trocados, a cada momento aquele grupo ouvia a palavra de Deus e muitos se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Aqui eu destaco no segundo ponto, a igreja depois do Pentecoste. E aqui Lucas pinta a vida dessa comunidade de 4 modos. E que 4 modos são esses, Os novos convertidos são crentes compromissados que se dedicavam firmemente a tudo que era ensinado pelos apóstolos. Ou seja, eles tinham comprometimento, eles cresciam, eles aprendiam a palavra do Senhor, eles obedeciam, havia uma verdadeira, uma genuína conversão, um genuíno interesse. Os crentes também se dedicavam à comunhão, eles estavam unidos, eles estavam, era como um corpo só, o problema de um, a dificuldade de um era de todos, eles eram era uma unidade. Os novos crentes também permaneciam no partir do pão, que tem a ver com essa comunhão, tanto que a Bíblia fala que eles vendiam tudo e ali eles compartilhavam, Nada do que era meu era somente meu, Não havia, eu não podia estar contente, eu não podia estar feliz se o meu irmão estava em dificuldade. É isso que nós precisamos ver hoje na igreja, no seio da igreja, essa comunhão. Não é a comunhão simplesmente de bater no ombro, de dizer, meu irmão, estou orando por você, ou um abraço aqui. Não é só essa comunhão, é a comunhão ativa, é a ação, é aquela ação que a gente vê quando Deus ele olha para a terra, quando Deus ele ouve a oração, mas ele não fica inerte. Deus ele age, ele faz. É essa ação que nós precisamos abraçar no nosso coração, de fazer as coisas acontecerem, de verdadeiramente nos preocuparmos uns com os outros. E por último, entre as devoções diárias destes novos crentes inclui-se a oração, a importância da oração. A igreja precisa orar. Nós precisamos orar individualmente, termos a nossa comunhão, o nosso devocional, inclusive aqui no canal, muitos devocionais a cada dia do mês de janeiro. Aproveita e assiste, tá? Isso é muito importante. Devocional e oração, uma prática íntima e pessoal. E a igreja orando como corpo, nessa comunhão, colocando os problemas uns dos outros, as dificuldades, as lutas diante do altar de Deus. Então a oração é fundamental e isso era os pontos, os 4 pontos que nós aprendemos aqui na igreja depois de Pentecostes. Lucas, porque claro foi Lucas que escreveu Atos, A gente vem com as características da igreja e aqui eu destaquei, Era uma igreja que aprendia, era uma igreja que tinha comunhão, uma igreja que orava, era uma igreja reverente, uma igreja na qual aconteciam coisas, era uma igreja que compartilhava, era uma igreja que adorava, era uma igreja alegre
Era uma igreja de gente que não podia deixar de ser querida por outro. Isso você vai ver lá no comentário de William Barclay, que aqui você vê a informação. E os versículos, pessoal, a gente vai, né, dar uma lida, vai dar uma conferida aqui. Então veja aqui em Atos, né, que tem a ver com todas essas características da igreja, lá em Atos 44 a 46. E todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. Perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. E ainda no verso 47 diz, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, acho muito interessante aqui esse último versículo, né? Que eles caíam na graça de todo o povo. Será que a igreja hoje tem sido essa bênção, ou tem sido uma bênção onde está, a qual ela realmente é uma entidade, né? Ou uma comunidade que vê a dificuldade daquela região, né? Daquele povo, daqueles vizinhos, né? Que vê as suas lutas, que pensa numa maneira de achegar, de fazer parte, né, de agregar essa realidade, de, através do evangelho, fazer a diferença, haver uma transformação, né, da igreja ser agente transformadora naquele ambiente onde ela se encontra, né, a igreja precisa pensar dessa maneira. Por isso que os dons, por isso que a ação do Espírito Santo é tão importante no meio da igreja. É algo para se pensar. Temos que, na hora de fazermos e sentarmos para fazer o calendário, né, anual, como sempre fazemos, também pensar na comunidade. Como a igreja pode cair, né, na graça do povo? Como ela pode ser referência, né? Aí é um grupo que ama a Jesus e é um grupo que nos ama, independente se esse povo vai para a igreja, independente de se esse povo vai ou não aceitar Jesus. O importante é que a igreja seja sal e luz onde está. Amém? Então, pessoal, aí a gente segue para a nossa sinopse. A igreja do Pentecostes nasceu avivada e permaneceu avivada. Isso explica o dinamismo dessa igreja. O nosso terceiro tópico, né, subtópicos, é um ministério ungido para os dias atuais. Aí vem, na unção do Espírito Santo, autenticado por Deus e glorifica a Cristo. Aqui eu destaquei, né, na unção do Espírito, a pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Então é justamente isso, né? Quando uma pessoa, alguém que está à frente, né, dessa realidade não vê a importância, não tem um ministério realmente desenvolvido, um ministério que realmente tem a atuação do Espírito Santo, esse vai ser meramente um ministério realizado ou embasado em palavras de sabedoria, né? em conhecimento humano. Como Paulo dizia, né? A minha pregação não é meramente de conhecimento, de sabedoria humana, mas é pelo poder de Deus. Então é seguindo aquele caminho do apóstolo Paulo, que era sim um homem inteligente, mas ele mesmo dizia, olha, não é a minha sabedoria, é a sabedoria de Deus, é a ação de Deus, é a mão, é o poder dele que faz com que essa mensagem, essa pregação seja validada, né? Porque, claro, sabedoria humana a gente vai encontrar em várias organizações da Terra, mas o que a gente precisa, o que o mundo precisa ver é essa sabedoria que vem do alto, é essa ação do Espírito Santo que não se explica, que não se entende, que é o poder de Deus agindo em cada vida, né? Com milagres, com sinais, né? Pessoas que oram, que as coisas acontecem, que Deus cura, que Deus salva, que Deus transforma. É isso que o mundo precisa ver. E não somente isso, como o amor entre os irmãos. Como estamos carentes de comunhão. O mundo cada dia mais caminha em quê? Em violência, em esfriamento. As pessoas cada vez mais amantes de si mesmo, como diz a palavra.
Inclusive, muitas vezes, a própria igreja que não valoriza, né, aquilo que tem dentro e precisa valorizar, é sua família, é a família de Deus, né, precisa fazer a diferença. O mundo precisa ver esse amor no seio da igreja. Amém, pessoal? E aí, então, o nosso autenticado por Deus, né, que diz aqui, eu destaquei, um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro. É justamente, né, o que eu acabei de falar. Você tem todo o conhecimento humano, você pode estudar no melhor seminário né, que pode existir, você pode ser uma pessoa totalmente letrada, saber a homilética, a exegética, mas se não tiver o Espírito Santo atuando, né, como que essa palavra vai entrar e vai transformar o homem? É como, eu sempre gosto de usar muito essa ilustração, né, do trem e do trilho. Né? Você tem um trem, né, o trem grandioso, né, aquela coisa maravilhosa, você tem todo o conhecimento, tudo que você possa imaginar, mas se você não tiver o trilho, que é a ação de Deus, que é o Espírito Santo, que é o poder de Deus, como que esse trem tão poderoso, tão majestoso vai andar? Né? Um necessita do outro. O homem tem que ser ferramenta na mão de Deus, para que Deus possa utilizar. Deus, a mão, o homem, a luva. A luva só não faz nada, mas dentro, na mão, que é Deus, aí ele vai fazer vai agir de uma forma poderosa, não por ele, mas por Deus. Amém? Então, aqui no terceiro, o ministério ungido para os dias atuais glorifica Cristo. Aí a gente vê lá em João 16, que diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O ministério ungido para os dias atuais, ele glorifica o nome do Senhor. Como Jesus próprio, né, disse que o Espírito Santo, ele glorificaria o nome dele, o nome do Senhor Jesus. Então, uma igreja, ela sabe que ela está sendo ferramenta, instrumento de Deus, né? Que o Espírito Santo está aí atuando através dela quando ela tem glorificado o nome de Jesus. E muitas vezes o que nós vimos são igrejas que glorificam o nome do homem, né? Que louvam o nome do homem e não o nome do Senhor Jesus. Tudo está presente, todos estão presentes, menos o Senhor Jesus, menos o Espírito Santo. Então é nisso que a gente precisa, né, focar, é isso que a gente precisa ter em mente. O ministério está honrando em primeiro lugar o nome daquele que é digno, aquele que merece. Aí sim, a igreja ela está pronta para realmente, ou sendo reconhecida como verdadeiramente um instrumento, um agente de Deus aqui na Terra. Amém, pessoal? A nossa sinopse diz: o ministério cristão deve ser ungido pelo Espírito Santo, autenticado por Deus e tem que glorificar a Cristo. Bom, nós vamos para a parte, né, dos professores. Se você é professor, aqui tem, você dá uma pausa no vídeo e veja aí algumas ideias. A nossa conclusão: a Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, membros e congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Você crê? Bom, é isso que faz toda a diferença na vida da igreja nos dias atuais. Para que realmente tenhamos uma igreja avivada, necessitamos da operação, da ação do Espírito Santo. Amém? Bom, pessoal, se você gostou dessa aula, não esquece, deixa aí a sua curtida, comenta e compartilha. E até a próxima lição. Beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye.